nós vamos estudar aqui na geometria espacial o estudo do cilindro. Agora nós vamos mostrar os elementos do cilindro: a geratriz, o eixo, a base, o raio da base e a altura. Bem, já vimos os elementos ali do cilindro. Agora nós vamos ver como calcular o volume do cilindro. Então, como o cilindro é composto por uma base circular, né, e mais uma altura dele h, aqui, fazer o desenho dele novamente. Então, essa base aqui, a gente vai ter que calcular ela, né? Então, como a base é um círculo, a nossa área da base vai ser a área da base igual a π vezes o raio ao quadrado. E o volume do cilindro, então, seria o valor da área da base, seria a base vezes a altura, que é o h. Então nós temos que o volume do cilindro é igual a π vezes o nosso raio ao quadrado vezes a altura, que é o h. Entendeu? Tá, então agora nós vamos fazer um exemplo do cilindro, certo? Com o raio da base 5 cm e a altura 20 cm. Então, o volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes h. Então, nós vamos colocar aqui π, substituir 5 ao quadrado vezes 20. Vai ficar igual a π 25 vezes 20. Fica o volume do cilindro 1570 centímetros cúbicos. Então, agora nós vamos ver um exemplo prático do uso do volume do cilindro. Então, nesse exemplo prático, nós vamos calcular a medida do volume de um motor de combustão interna de 4 cilindros, a partir do que temos de conhecimento de geometria espacial, e depois comparar estas informações às informações pesquisadas na internet. Uma observação: o volume em centímetros cúbicos é o que se chama de cilindradas do motor. Então, quando a gente tem um motor, por exemplo, de 1.0, significa que ele tem, o volume dele é 1 litro, ou seja, 1000 centímetros cúbicos. Conforme a gente tinha falado antes, a gente vai medir o volume de um motor. Então temos aqui um desenho bem só do esquema do motor, que seria os 4 cilindros de um motor de combustão, que normalmente a gente tem mais comum, são motores de 4 cilindros. Então neste caso aqui, aqui está representado aqui o pistão, né? Aqui dentro do cilindro, esse pistão vai ter um deslocamento, né, que a gente vai chamar de H. Então isso aqui vai ser como se fosse a base do nosso cilindro, vai ser isso aqui, né? E a altura vai ser esse deslocamento que o pistão vai fazer até chegar na parte de cima do cilindro. Então assim a gente pode calcular o volume desse cilindro. Depois, como são 4 cilindros, a gente vai multiplicar esse valor por 4 para ter o valor total do volume do motor.
Então, o volume do nosso motor aqui, ele ficou assim então. O volume do motor é 4 vezes o volume de um cilindro, que são 4 cilindros. Então, o nosso volume do motor ficou 4 vezes π vezes raio ao quadrado vezes h, que nesse caso aqui é cada um dos cilindros. Um cilindro. A partir do que a gente achou, o volume do nosso motor ali que a gente calculou, nós vamos comparar agora com o que a gente pesquisou na internet. Então, o valor da cilindrada que a gente encontrou na internet é isso aqui. V cilindrada igual a M vezes π vezes d ao quadrado sobre 4 vezes c. Nesse caso aqui, o que a gente pesquisou, o N seria o número de cilindros do motor. Aí temos o π, depois temos d, que é o diâmetro do cilindro, e o c, o curso do pistão no interior do cilindro. E a gente pegou esse conteúdo nesse endereço aqui na internet. Aqui temos mais detalhado o desenho de um cilindro, com base nos valores e nas variáveis que a gente pesquisou na internet. Então aqui temos o C, que é o deslocamento do pistão dentro da câmara do cilindro. Temos o D, que é o diâmetro do cilindro. Então, a gente tinha achado o valor do volume do motor de 4 cilindros, esse valor aqui. Agora nós vamos comparar com o que a gente encontrou na internet para chegar nos valores coincidentes. Então, substituindo aqui o volume do motor pelo valor da cilindrada que tem na internet e substituindo pelos nossos valores que a gente achou, 4 vezes π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, como o N ali na internet é o número de cilindros, então a gente vai substituir o nosso 4 aqui pelo N, que é o nosso número de cilindros, né? E aqui dentro a gente tinha o nosso raio ao quadrado. Então, lá na internet eles não usaram o raio, usaram o diâmetro para calcular. Então, como o nosso raio é a metade do diâmetro, a gente tem que vamos substituir o nosso raio por d sobre 2 elevado ao quadrado, e a nossa altura, tá, do nosso cilindro é o curso do pistão, o deslocamento que o pistão faz durante o trabalho, como eles usaram essa variável lá na nossa pesquisa que a gente achou. Então, resolvendo isso aqui, então temos que o valor da cilindrada do motor é M vezes π vezes d ao quadrado sobre 4 vezes c, como queríamos demonstrar, que é o valor esse aqui que a gente encontrou na internet. Vai. Então, esse nosso trabalho foi feito então por mim, que é o Rose, e pela Ana. A gente não identificou no início, mas identificamos agora no final do nosso vídeo.